E estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com o meu sócio e co-host, Matheus Araújo. E aí, Matheus, o que é que a gente vai conversar aqui hoje? Tiago, hoje a gente vai falar como construir marcas notáveis. Perfeito. Mas antes de apresentar o convidado, eu queria falar com você, que ainda não está inscrito no nosso canal. Clica aí no botão, se inscreve, para cada vez mais a gente conseguir impactar mais pessoas aqui no estado, aqui em Natal. Toda semana, às terças-feiras, a gente recebe um novo convidado para estar disseminando esse conhecimento com vocês aqui no canal. Mas seja muito bem-vindo, Saulo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, Tiago. Obrigado, Matheus. Cara, prazerzão estar aqui. E vamos conversar, né? Gostei que você já usou o nome Notáveis aí. Reforça mais essa marca. E é isso. Um dos pontos fortes de você trabalhar para construir uma marca notável é repetir. Né? Então você já me ajudou repetindo o nome de uma das nossas marcas. Perfeito. A criação do movimento de fato, né? Exato. E, Saulo, como foi que começou essa sua jornada, né, nesse universo gigantesco de criação, de idealização e concretização de marcas? Cara, legal essa pergunta, porque não foi uma coisa pensada, né? Eu não, vou ser designer, vou me transformar em uma pessoa do marketing ou nada disso. Na verdade, eu sempre tive uma influência um pouco artística, né? Meu pai é arquiteto, eu sempre gostou de arte, de desenhar, e eu sempre levei jeito para isso, né? Então, desde de menino, fui muitas vezes aí para coordenação, por desenhar na mesa, né? Durante a aula, na mesa. Uma vez até eu cheguei e estava minha mesa separada na frente da sala da coordenadora, porque eu tinha desenhado um polvo nela inteira. Então, sempre gostei disso. mas eu fui para a área das exatas, né? Eu sou engenheiro de produção. E depois disso, eu comecei a empreender. Então, sempre vim percebendo esse mundo do empreendedorismo, porque apesar de ter essa influência artística dentro de casa, a minha família inteira é de empresários, né? Então isso falou bem mais forte para mim do que o lado artístico. Então por isso que eu escolhi engenharia de produção e fui trabalhar com a família. Nessa minha vida empreendedora eu quebrei, né? Eu quebrei aos 22 anos, fiquei devendo mais de 100 mil reais. E uma das coisas que eu tinha aprendido com a loja que eu tinha era mexer um pouco ali no Photoshop, na época eu usava outros softwares até que não eram tão adequados para o trabalho de designer gráfico, né? E para fazer as primeiras artes ali para o Instagram daquela loja que eu vinha quebrar depois, né? E aí quando eu quebrei, eu vi que essa habilidade ela poderia ser aproveitada, porque eu tinha usado ela para fazer um logo para uma das empresas que a gente estava abrindo. E aí alguns amigos começaram a pedir, a perguntar, eu comecei a cobrar. E quando eu quebrei, eu fiz, vai ser o jeito aqui. Eu vou continuar trabalhando no outro negócio que eu tenho, mas minha renda extra vai ser vender esse negócio aqui que o pessoal está perguntando muito, né? Então eu trabalhava o dia todo e à noite eu ia lá fazer logo, fazer cartão de visita, para poder complementar minha renda e pagar aquela dívida gigantesca que naquela época era muito dinheiro, mas para a minha idade parecia muito mais ainda, né? Justo. Então, foi desse jeito. Foi para limpar meu nome mesmo, para salvar minha pele. Eu comecei a fazer, só que começou a dar muito certo. E aí, você começou a gostar de fato, né? Mais do que você já gostava, né? Já gostava, Mas para mim foi legal porque foi meio que o ponto de encontro do artístico com o mundo empresarial. Porque toda hora, eu até brinco, para mim é maravilhoso o meu trabalho, porque eu adoro abrir empresa. Eu adoro pensar num negócio novo, eu adoro pensar numa coisa que alguém está construindo, nascendo e transformando alguma coisa ali por meio do empreendedorismo. Só que vocês, como empresários, sabem também, não dá para a gente abrir um negócio toda semana. Né? Senão a gente ia quebrar de tanto investimento, de tanto estresse, de tanta coisa. Mas eu tenho essa capacidade hoje através dos meus clientes. Né? Então, toda semana eu sento com um cliente diferente, eu estou ajudando ele a ou criar um negócio novo ou, né, pivotar aquele negócio que ele já tem. E aí, para mim, quando caiu essa fichinha, eu fiz, é por aqui. Tanto que no ano passado eu vendi meu outro negócio que ia muito bem, era uma distribuidora de lubrificante e aditivo automotivo. Nada a ver. Né? Dia 5 de janeiro do ano passado, a gente vendeu e foi muito bom para mim porque eu pude focar full time no que realmente é minha vocação, né? Meu propósito ali de vida, que é ajudar esses empresários a ter voz, a criar uma marca que represente a personalidade deles. Eu acho que vale a pena mencionar
se for a mesma que eu escutei naquele podcast que eu estava mencionando com você, essa empresa que você teve essa experiência de ir lá e chegou a depois encerrar as atividades, Sim. mas aquela era uma marca notável aqui em Natal. Eu ia muito lá na... Sim, a que eu quebrei. Não sei se é essa mesmo. A que eu vendi não é essa, a que eu vendi é outra. A cinquentona. A cinquentona foi a que eu quebrei, né? Aquela era uma marca notável aqui em Natal. Com certeza. Eu fui muito lá no Com certeza. E naquele momento, talvez, tenha sido uma das grandes escolas que eu tive sobre branding. Mesmo sem saber na época. Mesmo sem saber. Porque como se deu a cinquentona, já que a gente puxou esse assunto, né? Cinquentona, meu pai tinha um espaço, ele é dono de posto de gasolina, minha família toda é do ramo, e no posto dele eu estava com 17 anos, 18 anos, então estava ali, tinha feito vestibular, queria fazer alguma coisa, estava com tempo livre, e eu não tinha passado o vestibular, né? Eu não passei no meu primeiro vestibular. Então, pai, tô fazendo cursinho, quero trabalhar. Ele, não, eu tô aqui, vou alugar para conveniência, só que assim, eu alugava a conveniência e sempre estava mudando dono, era um negócio meio inconstante. E eu fiz, não, se você botar, eu tomo conta. Né? Então, a primeira experiência de gestão que eu tive foi essa. Eu fui gerenciar esse negócio junto com meu pai. E aí, a gente aproveitou, né, muito para não gastar do que ele já tinha. E meu pai é um cara que coleciona antiguidades. E talvez a maior parte da coleção dele seja dos anos 50. Então a gente fez, vamos pegar aqui, a gente adesiva o chão para não gastar, a gente faz toda a decoração com o que você tem, e o que a gente mais gastou foi o letreiro, que era em neon, que naquela época era muito caro, era até difícil encontrar quem faça. Hoje em dia tem uma imitação em LED, mas não é a mesma coisa, né? E ali eu comecei a aprender o que era branding. Empiricamente, né? Eu e meu pai testando, e meu pai já com senso de arquiteto, então parte estrutural e estética fui pegando muito com ele, e a gente pensava tudo, o cardápio tem que parecer antigo, então as cores tem que ser da época, né? E aí foi começando, e aí as pessoas começaram a se aproximar como uma comunidade mesmo, né? O pessoal de moto, Harley Davidson, gostava de frequentar porque se sentia atraído pelo lugar. Aí daqui a pouco começaram a aparecer uns roqueiros. Aí um desses roqueiros fez, Saulo, vamos fazer um show de rock aqui? Eu falei, tá doido, pô, aqui é um posto, aqui é conveniência. Como assim, um show de rock? Ele, não, eu tenho uma banda, eu toco aqui, você não me paga nada, né? Você vende sua cerveja, a gente divulga. Eu fiz, tá, vamos testar. Meu pai foi resistente na época, aí eu tive que botar aquele senso de empreendedor para agir. Eu fiz, se der prejuízo, você desconta do meu salário. Você pode abater do meu salário aí o ano todo. Eu lembro muito, a gente estava na fazenda do meu avô no dia e começou a chover muito. Não vai ter. Mas a gente foi voltando porque tinha um compromisso, né? Não vai ter. Quando a gente chegou lá, tinha umas 400 pessoas. As 400 pessoas no posto. Eu me desesperei porque eu não estava esperando, estava esperando por 50, 100 no cenário mais otimista. E na mesma hora eu já peguei o carro, voltei para o Nordestão, porque eu tinha comprado cerveja para 100 pessoas, no máximo. Fui pro Nordestão, que não era um bom preço, mas era melhor do que não ter. Né? Então a gente foi, encheu o freezer, e aí começou a se criar essa comunidade. Então, um dia da semana tinha Fusca, Clube do Fusca, outro dia da semana Clube de Harley Davidson, e o pessoal ia lá fazer ensaio fotográfico. Tudo isso porque toda a atmosfera que a gente pensou era coerente. E aí, hoje, olhando para trás, eu vejo que isso é o branding, tipo, é ter todos os lugares uma coerência. Todos os não era, pontos tipo, de contato com o cliente, né? Não era só tipo, é anos 50. Beleza, aí você vai a anos 50, tem uma decoraçãozinha ali com a pin-up, o nome do prato é algum nome de um ator famoso, Elvis Presley, e tá tocando música dos anos 50 no Mas som. o cardápio não tem o design da época. Não tem um design, né? Então a gente se preocupou desde o piso. Aí tinha uma radiola de ficha funcional. Você botava ficha lá, você comprava a fichinha, botava a ficha, tocava música. E aí tinha uma lambreta anos 50 original, Vespa, italiana, na porta de entrada. Ah, Saulo, você disse que não ia gastar. Não, como eu falei, foi para esse tema por uma necessidade de não gastar. Porque meu pai tinha tudo isso. A lambreta, ele já tinha. Né? A radiola de ficha, ele já tinha. Então, era do acervo pessoal dele, que ele gosta, mas ele não queria investir. Então, a gente montou isso, durou aí uns 3 anos, até que essa gestão chamou a atenção do grupo da minha família e eles pediram para eu assumir a gestão do posto. E aí eu falei que não conseguia fazer as duas coisas, a gente alugou a loja e a Cinquentona morreu pela primeira vez. Né? Mas a marca ficou muito forte, e depois eu reinvesti nela, aí eu mesmo
virei sócio de uma pessoa, a gente investiu pesado, passamos mais de um ano aí, e aí foi quando eu quebrei. Né? Quando a gente investiu muito, e aí ficou muito bom, bombou de novo, só que o custo era muito alto de manutenção. E aí, apesar do fluxo, o ticket é muito pequeno. Imagina a conveniência, né? Você fazer um super investimento, né? E você tirar esse investimento em cervejas de 5, 6 reais na época, né? Eu sei que hoje em dia não é esse preço. Apesar de não beber assim, eu sei que, né, Heineken em conveniência hoje deve ser uns 10 reais por aí. Não sei nem se pode falar o nome da cerveja. Pode. E cigarro e balinha, então, tipo, você investiu 200 mil reais, que foi mais ou menos essa casa aí que a gente tinha gastado na época, né, entre os dois. E você terá isso em bala, pagar o custo de manutenção, era muito ralado, muito difícil. Então, a gente decidiu encerrar, mas a Cinquentona até hoje é conhecida, é um nome forte, e o pessoal fala, vai em qual posto? O posto é Cinquentona. Nem é mais Cinquentona, o posto, meu pai ficava com ódio, porque tipo, o posto tinha 30 anos, né, que estava ali naquele lugar, a rede já tem 60. A rede da gente tem 60 e poucos, é de 1958, né? Foi o primeiro posto da cidade. Só que o pessoal conhecia mais o posto, o Cinquentona, do que o posto São Luís 4. E eu fiz, esse é o poder de uma marca notável, que chama atenção. Posto São Luís 4. E aí, quando eu assumi o posto, eu levei isso muito em consideração. Fiz, como eu faço para o nome do posto ficar um pouco mais conhecido? Tá certo, não é uma coisa tão interessante quanto uma loja de conveniência dos anos 50. Né? Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou encher meu tanque, que coisa legal, que maravilha. Né? Ninguém sai de casa feliz porque vai abastecer. Mas você sai de casa feliz porque você vai tomar uma cerveja com os amigos num lugar bacana. Então tinha um potencial maior na Cinquentona. Mas tem algumas coisas que mesmo um negócio não tão interessante, e eu falo isso para meus amigos contadores, eu falo, o negócio não é tão interessante. A gente vai ter que se mexer para torná-lo interessante. Mas uma das primeiras coisas é repetir. E aí a gente treinou todos os frentistas para que eles, ao abordar o carro, não fosse só olhar para o cliente e esperar o cliente falar, mas não, tipo, oi, Tiago, tudo bom? Bem-vindo ao Posto São Luís. Eu chamei o seu nome porque eu já sei. E tem alguns clientes que a gente já sabe. Mas se for uma pessoa que eu não sei, olá, bom dia, bem-vindo ao Posto São Luís. Isso quebrava completamente a rotina do cliente que abastece no posto. Ele olhava assim, aqui também é São Luís. Ele abastecia lá já há anos, e apesar de ter uma placa em algum lugar na entrada, ele não sabia que era São Luís. Então, só do nosso frentista dizer, oi, bem-vindo ao Posto São Luís, começou a pessoa a pegar isso. Óbvio, não tanto quanto a Cinquentona, pelo potencial que tinha. E a gente foi incrementando isso no posto também. A gente começou a dar alguns brindes que era baratíssimo. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Para você ser lembrado, você não precisa gastar muito. Você precisa encontrar uma dor muito forte e chamar atenção porque você resolveu ela, talvez da forma mais barata. A gente não está acostumado a um posto com super atendimento. Né? A gente está acostumado a um posto que às vezes o frentista nem fala. E aí o que a gente fazia? Tinha essa abordagem e tinha várias outras, mas uma que chamou muita atenção da galera e que eu fazia, se de 10 pessoas uma comentar isso, eu já estou feliz. A gente comprava a tampinha do pneu, que chama capslone, né? Do pito ali do pneu. Muita gente perde. Muita gente perde. Rouba. Rouba, mas também ela resseca e quebra, e cai, né? E aí eu comprei baratinho, sei lá, saía 5 centavos 4 centavos Para um posto de gasolina isso é caro, tá? Porque a margem é de 2%. Então, 5 centavos é bem representativo. Mas nem todo carro vai estar faltando. Só que enquanto estava abastecendo, o bico é programável, o frentista dava uma volta e ele não podia botar o capslone, isso era o treinamento, sem avisar ao cliente. Porque senão não adianta nada. Você está entregando um benefício que o cliente não vai tomar conhecimento. Então ele chegava e fazia, senhor Tiago, seguinte, eu percebi ali que no pneu do carro do senhor, e não pode falar no pneu do senhor, porque aí você vai estar dizendo que ele é gordo, né? E tudo isso estava no treinamento. No pneu do carro do senhor está faltando a tampinha do pito, o capslone. Posso botar? Aí o cara sempre perguntava, quanto é? E ele respondia, é um presente nosso, não vai custar nada. Então pode. E ele ia lá e botava. Eu tenho certeza que pelo menos um desses clientes, entre 10, chegava a dizer, fui num posto hoje, você acredita que o cara percebeu que estava sem a tampinha e colocou para mim de graça? E isso começou a dar resultado que nossos índices de gasolina aditivada começaram a crescer, porque um cliente desse ficava com vergonha quando um frentista que ele começava a criar afinidade dizia, vamos botar aditivada? E o cara dizia, não, é só 10 centavos a diferença. Homem, bode. Né? Então, assim,
a gente se preocupava a um ponto de cuidar do carro do cliente para ele. E isso gera efeito, né? A gente ficou em primeiro lugar nos parâmetros da Shell para nível de aditivada do Rio Grande do Norte. E isso tudo eu acredito ao branding. Então você vê que a gente falou de branding até agora e eu não falei de logo e identidade visual nenhuma vez. Apesar de ser o principal serviço da gente. Mas falou de marca. Falamos de marca. Então, assim, é o principal serviço do Senhor Estúdio, mas não é a única coisa, né? A preocupação do pessoal é muito com o visual. Isso. Tá? E o visual ele vai funcionar como uma esponja. Na hora que eu tenho uma experiência dessa, eu tenho que atrelar isso a uma imagem. E aí é onde vem o reforço de marca. Por isso que eu vim com a camisa do Senhor Estúdio hoje. Para tudo que eu esteja falando, seja atrelado a uma imagem. Entende? Mas, basicamente, essa foi a minha principal escola. Foi empreender e ir percebendo essas coisas sobre marca dentro do que eu estava fazendo. Perfeito. E como você consegue e como você faz, hoje já é mais fácil, por todo o posicionamento que você está construindo e construiu, mas principalmente no início, para transmitir isso para o cara que você ia vender, né? Porque quando todo mundo vem, eu quero fazer minha marca, Sim. só pensa na logo e pronto. Legal. Né? E aí como você vende de fato para ele a ideia de que não é isso que é importante, e sim todo o resto, né? Que você... Cara, excelente pergunta, inclusive. Né? Porque é muito difícil realmente as pessoas perceberem o que é um trabalho de marca. O pessoal vem pelo logo, o pessoal vem pela identidade visual. Hoje, a gente tem conseguido quebrar um pouco isso, né, na comunicação e trazer de outras formas o que a gente faz. E tem muita gente que não sabe exatamente o que algumas empresas fazem. E a gente sofreu isso no início, né? Porque a gente estava num processo de tentar mostrar que não é só logo, que é muito mais do que isso, é mais profundo do que isso. E aí as pessoas, mas vocês fazem exatamente o quê? Se não é só logo. E eles abriam esse espaço. E aí a comunicação foi ficando mais afinada, a gente foi aprendendo mais a fazer isso dentro do estúdio. E hoje ela já chega mais preparada. Mas ainda acontece da pessoa chegar por uma identidade visual. E não tem problema nenhum, a gente tem esse serviço só da identidade, né? Mas uma das principais coisas é que eu nunca começo a abordagem, nunca começo a interação falando disso. Pelo contrário, eu vou perguntar sobre o negócio, né? Então, eu vou lá, vou perguntar... tem duas etapas, né? O primeiro contato que a pessoa tem com a gente. Se ele normalmente entrou pelo WhatsApp em contato, 99% das vezes, e ele vai perguntar, eu queria conhecer mais o serviço de vocês, ou estou precisando disso aqui. Deixa eu entender um pouco mais do teu negócio. E aí ele vai me explicar, eu trabalho com moda feminina há tantos anos, agora estou precisando mudar a marca por isso, estou tendo problema para vender. Bem, ele vai me mostrar qual o ponto que está fazendo ele buscar o serviço. Certo? E acontece hoje, é bem proporcional a quantidade de pessoas fazendo dentro do estúdio, pelo menos, né? Fazendo uma marca que está começando agora e a quantidade de marcas que estão fazendo um rebranding. Mas é legal porque todas vão ter dor. Eu estou abrindo um negócio por causa disso. Ou porque eu percebi isso. Ou eu estou precisando mudar meu posicionamento, a minha marca, por causa desse outro problema. E aí, nessa conversa inicial, eu entendo um pouquinho, bem breve, só para dizer, realmente se enquadra nos nossos serviços, a gente presta o serviço de projeto de branding, onde a gente vai pensar no teu negócio, na estratégia que ele está tendo para se posicionar, nomear se necessário e depois retratar isso através da identidade visual. E aí, a partir do atendimento, ele já começa a perceber que ele está pisando num universo muito mais profundo do que ele imagina, ao ponto de já aconteceu de uma cliente se assustar e muita gente vai achar que isso é ruim, mas eu acho bom. Achar que é muito caro já nesse primeiro contato. Pelo nível de atendimento que a gente faz no WhatsApp. Então, perguntas muito chaves, profundas, né? Tentando já... Na hora que ela fala, não, já tem um nome, eu já pergunto, tá registrado ou não tá? E aí, se não tiver, eu já faço, não, gratuitamente eu já vou checar para você, se esse nome está disponível para registro. E aí uma das clientes falou, tô com medo do orçamento, porque se no WhatsApp eu já tô sendo atendida assim, para algumas pessoas, você está assustando o cliente. Mas eu já estou me posicionando. O que é que adianta eu avançar e sentar com ele para uma reunião de 1 hora, que é o tempo que dura uma reunião de orçamento minha,
se ele não vai ter perfil, se ele está assustado por causa de uma conversa profissional no WhatsApp. E você É melhor já que eu qualifica, economize. né? Já O cliente qualifico. que está querendo vir só por preço, você não é o Exato. cliente que você quer atender. Exato. Eu já qualifico no jeito que a gente se comunica no Instagram, isso já inibe muita gente que é só aventureiro, que não está no jogo para realmente investir num negócio transformador. E aí ele passou desse nível, ele vai chegar a ser qualificado no WhatsApp não só pelas perguntas de qualificação, vou aceitar também, não só pelas perguntas de qualificação, mas pelo jeito que a gente fala no WhatsApp. E aí depois vem para um orçamento real, onde a gente passa aí 1 hora conversando com o cliente, em torno disso, de 45 minutos a 1 hora, e nos primeiros 25, 30 minutos eu deixo ele falar. Toda a minha reunião de orçamento começa com: vamos lá, me conta a tua história, quero conhecer o teu negócio. E aí ele vai me falar por 25, 30 minutos, eu vou guiar um pouquinho essa conversa aí, e depois eu explico a ele: entendi. Né? Tua necessidade é disso, disso e disso. Você chegou aqui para mim falando que precisa de um logo novo, mas percebe que isso aqui está acontecendo no teu negócio? Você acha que se a gente fizesse algo nesse estilo, algo assim, seria transformador? Seria. Então você não precisa só de um logo. Tá? Já aconteceu de pessoas mudarem o negócio por causa de uma reunião dessa. Cara, não, eu ia fazer isso, mas Teu choque faz de que muito realmente... sentido isso que você está falando. A gente já dá muito insight na primeira reunião para que o cliente perceba o quê? Pô, se numa reunião de orçamento eu nem paguei ainda, a gente estava falando disso antes, né? Pô, você entrega muito valor sem estar pagando. Mas é isso que faz a galera pagar depois muito mais, porque ele vê valor. Então, ele numa reunião de orçamento ele recebe 2, 3 ideias que podem ser transformadoras para o negócio dele. Se ele não fecha comigo, ok, ele pode não ter o capital para investir naquele momento. E sai de lá e aplica e já transforma o negócio dele e ganha dinheiro, ele volta. Ou lá mesmo ele faz: pô, se sem pagar esse cara me deu 2 ideias aqui que realmente eu acredito que podem ser interessantes para o meu negócio, imagine quando eu pagar o que é que eu vou receber. Então, o que faz a pessoa perceber que é muito mais que um logo, na verdade, é o não design, digamos assim. É o que, na verdade, se você for pro fundo, tudo é design, né? Eu penso, o design hoje a gente tem muito atrelado ao visual. Porque tudo que é visual a gente chama de design. Design de sobrancelhas, design de interiores, né? Design gráfico, design web e por aí vai. Mas o design é uma forma de pensar. E aí, isso é que a gente tem que desmistificar. Então, eu chamei de não design, mas pelo cotidiano das pessoas interpretarem assim. Mas é, na verdade, atrelar o pensamento de design aos negócios. E trazer soluções inéditas. Trazer soluções ali que são mais adequadas e mais eficientes. Tá? E aí, quando ele percebe isso, ele vê que o projeto não vai ser só em cima do visual. Então, ele está disposto a investir algo que não é só pelo visual. Basicamente, é essa a forma. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, porque designer normalmente acaba sendo muito filosófico e dá umas voltas, às vezes, que as pessoas não entendem. Mas é isso. É não focar no problema só que o cara trouxe. É entender realmente a realidade e mostrar como a gente pode ajudar. Sabe? Eu acho que é isso que faz ele entender que não é só o logo. Sim. E a maioria é muito comum também, a gente também tem esse contato, que o cara às vezes quer uma coisa e ele diz que o problema dele é aquele, mas muitas vezes não é aquele. É outro ponto. Por exemplo, tem gente que chega pra gente querendo mais demanda de clientes. Só que o problema dele não está na geração... sobrecarregado. Isso, o problema dele não está na geração de demanda. Está no time dele que não está sendo eficiente e não está gerando em conversão. Então, antes de receber mais demanda, esse problema tem que ser resolvido antes. Entendeu? Então, é muito importante, sim, trazer esse esclarecimento para justamente auxiliar eles, né, a realmente transformar o seu negócio e se tornar uma marca notável, como você está falando. A gente pode até evocar Steve Jobs aí, né? Você vai me ver falar um pouco dele algumas vezes. E ele falava: o cliente não sabe o que ele quer. Ele falava isso para produto. Sim. Tem algumas pessoas que discordam. Talvez eu discorde em alguns pontos. Mas muitas vezes ele não sabe o que quer porque ele não sabe nem que existe. Justo. Então, como o cara vai chegar me pedindo um projeto de branding completo se ele nunca ouviu falar que existe isso? Ele vai chegar me pedindo o que ele sabe que existe. E o que ele viu o amigo fazendo, o que ele viu funcionar em outro canto. Porque é o que ele consegue ver. Se ele olha para um cliente meu, o que é que ele consegue ver? A marca sendo usada e bem usada. Ele não consegue ver o trabalho de bastidores que foi feito.
Então, o cliente nem sempre sabe o que ele quer. Inclusive, durante todo o processo de construção de marca, às vezes ele não sabe transmitir exatamente o que ele deseja para a marca dele. É papel nosso interpretar o que ele está falando e ver se isso casa com a realidade do que o negócio dele está acontecendo agora. Então, o que você trouxe é muito interessante. Às vezes ele chega porque está na moda fazer um serviço, né? Ou porque alguém está fazendo isso que ele tinha que fazer, só que o serviço para ele ou não vai ajudar ou não é o momento. Tem vários fatores, né? Esse aí que você falou, pô, imagina que tu dobra a demanda dele e ele continua com a mesma capacidade de processamento comercial, né? Que é colocar o cliente para dentro depois que ele chegou ali na porta. Não vai adiantar, porque tem um gargalo. Em todo negócio vai ter isso. Eu tive que recentemente falar com uma cliente que ela chegou um produto gostoso, um quibe e tal. E não vou falar o nome, obviamente, mas ela chegou um produto massa, bem apresentado e tal, e realmente ela precisava de um rebrand, de uma identidade nova. Só que quando ela me apresentou, e eu sou chato, né? Eu falo, pô, tu fatura quanto? Né? Me fala aí, tu fatura quanto? Qual é teu ticket? Como é que você está trabalhando? Como é que você está comunicando? Eu vou para dentro do negócio. Eu quero entender como é que o design vai ajudar. Então, quando ela mostrou tudo, eu fiz, pô, você quer que eu seja bem sincero? Você vai fazer um investimento muito alto num rebranding que não vai mudar a sua realidade agora. Então, você precisa? Precisa. Mas o melhor investimento que você pode fazer agora é em sola de sapato. É rodar, ir nos cantos e oferecer seu produto. É um investimento que vai ser menor possível, porque não tem custo imediato, né? Você depende da sua hora de dedicação ali e vai trazer um retorno absurdo, porque você tem um bom produto, o que você não tem ainda é que as pessoas não conhecem seu produto. E é um produto físico que você vai vender B2B. Né? Então, eu já tive uma distribuidora. Eu sei que a coisa mais eficiente que vai ter é você ir lá, conversar com quem compra, mostrar o produto, oferecer uma degustação e vender para ele. Aí ela, sério? Sério. Porque mesmo que você faça post na rede social, tráfego pago, nova marca, pode funcionar? Pode, só que você vai fazer um investimento muito alto que vai ter um retorno a muito longo prazo. Porque leva tempo para isso se tornar conhecido dessa forma. Sim. Mas você vai direto na fonte de quem compra e bota um quibe na boca dele. É muito mais eficiente. É muito mais eficiente. Você já sabe que é o comprador certo do que você dar um tiro ali que vai pegar em pessoas que tem nada a ver com o assunto. Vai estar no Instagram, mas só porque gosta de comer quibe, mas não é um comprador em quantidade. Então ela vai fazer um investimento pequeno e ela, pô, muito obrigado e tal. Deixou lá um monte de quibe para mim em agradecimento, porque isso foi na reunião de orçamento. Mas essa cliente, ao ter sucesso, quando ela tiver retorno sobre isso, eu tenho certeza que a primeira pessoa que ela vai pensar é no seu estúdio. Porque foi lá que ela recebeu essa recomendação. Qualquer outra pessoa dizer, não, vamos fazer. Né? É muito comum a pessoa dizer, não, vamos, você precisa. E pô, nem passei o orçamento para ela. Ela fez, não, mas me diga só para eu saber assim o quanto. Aí depois eu passei. Já que você quer saber o investimento, eu vou lhe dizer, mas não é o momento. E ela compreendeu o porquê quando eu passei o orçamento. Tá? O faturamento dela não era condizente a ela investir tanto nisso agora, sabe? Então, realmente, o cliente muitas vezes não sabe o que quer. Ele não tem, às vezes ele sabe, ele não tem clareza do que é que ele precisa. Perfeito. Essa reunião de orçamento que você tem, pelo que você está contando, é uma reunião realmente muito valiosa e é de extrema importância que você participe dela também. Sempre sou eu. Muito se fala sobre o empresário sair da operação. Mas para você, atualmente, qual sentido isso faz para você? Realmente, assim, pô, faz sentido eu sair da venda nesse momento? Para o meu modelo de negócio, até quando eu vou ter que ficar fazendo a venda? Muito boa pergunta também. Pô, tô gostando das perguntas de vocês. Muito bom. Isso é bom, né? Mostra que o podcast tem uma vida longa aí pela frente, porque perguntas boas é que fazem as respostas boas, né? Porque isso é um desafio que a gente enfrenta também. O cliente, quando ele chega, ele quer comprar você. E você tem que ir quebrando essa objeção no decorrer do tempo que existe uma equipe tão competente por trás quanto você. Mas aquele impacto inicial, você que tem que fazer. Massa, eu não sei a resposta certa. Tá? Não sei a resposta certa, porque eu já sofri muito com isso também. Então já me afastei mais de algumas operações, tive que voltar, já fui para outra. Então, sem imaginar dentro da empresa, eu já saí 100%, voltei, até a parte de produção mesmo. Eu estou voltando um pouco agora, mais para a produção. Eu estava muito como diretor criativo. Então, dava as diretrizes, o pessoal desenvolvia, trazia, eu validava ou não. Estou voltando um pouquinho a botar a mão na massa, tanto porque eu estava sentindo falta, né, mas pela necessidade também. Mas o que eu sinto? Hoje, a gente não faz uma qualificação excelente no sentido técnico do negócio, de fazer as perguntas. Faz a qualificação que a marca qualifica.
que é aquela que eu estava falando. A impressão que a pessoa tem sobre a marca, ela vai falar ou não. Essa eu acho que a gente faz muito bem feita. Tá? E aí, a qualificação técnica, eu acredito que pode melhorar. E até então eu fazia tudo. Né? E isso demanda muito tempo. Então eu qualificava, eu sentava para reunião de orçamento. Agora eu estou botando uma pessoa para qualificar. Por muitas vezes você já saber que não vai dar em nada, mas você recebia para justamente... Isso diminuiu ao passar do impacto. tempo. Isso Entendi. diminuiu ao passar do tempo. Uma das principais coisas que ajudou isso a diminuir foi que normalmente projetos que não têm budget para pagar o nosso orçamento, ele é apressado. Ele quer entrega muito imediata. Já as empresas um pouco maiores, que têm um budget um pouco maior, Ela entende o processo. ela sabe que tem que fazer com antecedência, que vai ter que entrar em contato com você tantos meses antes de quando ela quer a entrega, e aí ela vem mais preparada. Então, uma única pergunta que eu coloquei na qualificação já ajudou a diminuir muito essa, né, reunião com um cara que eu sabia que não ia dar em nada. Que é o quê? Que é o cara perguntar na qualificação para quando ele deseja lançar a marca. E aí muita gente faz, não, mês que vem abre minha loja. Nosso processo para a criação de uma identidade, de um logo, do que for que você está precisando, o logo vai estar dentro da identidade. Do nosso projeto, ele é de 90 dias. A pessoa, não, mas acho que não faz sentido nem a gente sentar para conversar se você não pode esperar os 90 dias. Aí tem gente que volta atrás. Não, calma, mas eu quero fazer com vocês. Eu faço, então tem uma esperança, né? O cara sabe, já recebeu alguma recomendação, quer fazer com a gente por algum motivo. Está disposto a esperar mais tempo. Então ele tem um financeiro que aguenta esses 3 meses com a loja ainda em obra, com a loja, o que for. E aí ele vai avançar. Né? Então, a qualificação ela é muito importante para que eu possa continuar sentando na reunião de orçamento. Porque da vez que eu fiz tráfego, aumentou muito minha demanda de leads. E foi horrível. Tá? Porque... Não tinha braço para atender. Como eu falei, a nossa qualificação não está super ajustada, então eu acabava gastando muito tempo na reunião de orçamento e eu só fazia isso da minha vida. Então decidi tirar o tráfego porque eu não dava conta, exatamente o que você falou do seu cliente, sou eu. Eu não dava conta de processar, não que minha conversão fosse ruim. Eu acredito que eu vendo bem, eu gosto de vender. Mas porque... A pré-qualificação... A qualificação, ou talvez Você o ajuste do lead, estava muito curioso. E aí, eu acabei... Oi, preço. Oi, preço, né? Mais ou menos. Oi, quero um logo. Né? Oi, preciso de um logo. E aí, eu acho que dá para o empresário continuar se ele souber filtrar. Nessa parte de... Só sentar de forma eficiente mesmo. Isso. E uma outra coisa que eu acho que o empresário tem que entender é que tipo de negócio ele quer. Se ele quer continuar na operação, é um tipo de negócio. Se ele quer sair e ficar só na gestão, é outro tipo. A gente estava falando disso antes de ligar as câmeras também. Eu falei, eu sou uma boutique. Eu gosto do estilo boutique. Uma boutique, ela não precisa ser gigante para faturar bem. Tá? Ela pode fazer poucas coisas de uma forma tão profunda e tão profissional que vai ter um orçamento muito alto. Eu estou nesse caminho de evolução. Ou você pode ir para outro lado. Não, eu não vou aumentar tanto o meu ticket. Eu vou ter um ticket ali bom. Não precisa nem ser barato, mas um ticket bom, né? Ali de médio para high. Mas eu vou aumentar o meu volume. Então vou ter que contratar uma equipe grande com os melhores profissionais. E aí eu vou dar conta de fazer tudo isso. Mas eu não vou poder estar na operação. Porque senão eu vou ser o gargalo. Eu vendi a distribuidora porque eu era o gargalo. Eu era diretor comercial na distribuidora, só que eu me dividia o tempo com o estúdio. E eu estava sendo o gargalo para a distribuidora. Então eu preferi vender. E hoje quem assumiu está dando show. Por quê? Porque eles não são mais o gargalo. Eles estão contratando, estão aumentando, e eu não conseguia fazer isso com 2 empresas. E no estúdio eu entendi que algumas coisas eu quero fazer para sempre. E tudo bem. Tem uma referência que é muito grande, com certeza vocês já viram marcas que foram feitas lá, que é o escritório Pentagram, em Nova York. Eles fizeram, por exemplo, a Nubank, se eu não me engano, quando foi abrir capital lá, fez um rebranding com eles. E várias outras grandes marcas do mundo foram feitas com ele, por exemplo, o Citibank.
Quando o Citibank fundiu, adquiriu um outro banco, quem fez o rebranding foi Paula, que é a dona do Paula, minha amiga, né? Parece, a dona do Pentagram. Tem um documentário... Que é brasileira? Não, ela é americana. Tem um documentário no Netflix que mostra o escritório dela por um dia. É bem interessante. Abstract, o nome. Já assisti. Pronto, é uma série documental, né? E tem vários episódios. Todos com eles? Não, só um cada episódio é com uma pessoa diferente. Tá. Aí um episódio é com eles, que é um dos maiores estúdios de design gráfico do mundo. Então ela fez, por exemplo, a identidade do teatro público lá de Nova York. E aí ela é bem conhecida por causa disso também. Porque é famoso o teatro lá para eles. Então, ela até hoje, apesar de ser grande, você está falando isso, que quando você vê o documentário, o negócio tem 2, 3 andares com um monte de design. Mas não é uma agência que a gente vê em São Paulo com um prédio inteiro, com centenas de funcionários. Tá? O negócio dela já é grande, mas ela ainda participa de boa parte dos projetos, ela está ali dentro. Então, isso para mim faz sentido. Para outros negócios, não. E aí, o empresário vai ter que entender. Eu quero um negócio que depende de mim em certos sentidos, em certos momentos, ou não, ele não depende de mim, ele pode crescer, eu vou estar aqui só gerenciando, abrindo o caminho, e aí ele vai decidir se ele quer estar em alguns processos ou não. Alguns produtos de ticket menor, eu pretendo que a gente tenha uma pessoa do comercial esse ano fazendo. Porque é importante para a saúde da empresa, é interessante para o cliente, mas também não precisam dessa reunião de 1 hora comigo para ser fechado. Então, eu pretendo continuar um tempo ainda nesse comercial, mas desse produto principal da gente, que é um projeto completo de branding. E como é? Tá, vamos contratar um cara que vai fazer um comercial. Mas qual é Chega segunda-feira a minha, eu contratei agora. Então, mas a sua sensação no dia a dia, como é essa passada de bastão? Você tem aquele senso de centralização, de não consigo passar? Zero. Eu, Saulo, não tenho problema em delegar. Até demais, às vezes. Né? Que o pessoal chama, às vezes, de delargar. Tá? Às vezes eu tenho que tomar cuidado para não confiar tanto na pessoa e deixar lá achando que ela vai se virar. Né? Então eu tenho que me policiar para toda semana. E aí? Me mostra o que você fez. Foi uma habilidade que eu tive que desenvolver com o tempo. Porque ou eu fazia tudo, ou eu passava 100% para alguém e me mostra o resultado. E eu aprendi a duras penas que não é assim. A gente tem que entregar, delegar e acompanhar, checar aquilo que está sendo feito. Então não tenho essa dor de delegar, mas também não tenho a dor de mudar de ideia. Então deleguei, mudei de ideia, volta e é muito dinâmico. Eu tenho até dificuldade com o pessoal que quer me vender consultoria de processos. Com as bichas a gente vai desenhar os processos hoje. Amanhã já vai ser diferente. Porque a gente está em constante crescimento. Aí os caras falam, Saulo, mas se você não tiver um processo definido, mesmo que você precise mudar, se não tiver definido, você não consegue medir e tal. Beleza. Se eu tivesse num momento mais estagnado, eu já fiz isso, desenhei o processo, um mês depois, 2 meses depois, não valia mais. Do ano passado para cá, eu não estou vendendo mais para o mesmo cliente. Já é outro ticket, já é outro perfil, já estou ajustando minha comunicação para... Então, até que ponto vai valer a pena eu deixar isso definido? Então, não tenho dificuldade de entregar o comercial para ninguém, mas também eu aprendi que eu tenho que acompanhar. Então, eu tenho feito isso no dia a dia. Toda segunda-feira eu tenho uma reunião de sprint com a equipe toda, por departamento. Departamento de mentorias que a gente tem, o departamento de projetos. E agora vai ter o departamento comercial, que até então era eu, não precisava ter a reunião com ninguém, era comigo mesmo. Agora a gente vai ter esse departamento. E aí, uma reunião por semana e todo dia, pelo menos um oi para aquela pessoa, para não microgerenciar ela também, mas não deixar ela 100% sem apoio, sem suporte. E em relação a essas reuniões, quanto tempo elas duram geralmente com a equipe? A de acompanhamento? Uhum. A semanal, durante toda segunda de manhã, ela começa... Hoje a gente dura aí 1 hora e pouco por cada setor. Tá? Porque eu quero escutar o que aconteceu na semana passada, que deu certo e que não deu certo, e quero escutar o que vai acontecer essa semana dela. Então ela vai me dizer, Saulo, semana passada foi muito bom, a gente fez isso, deu certo, não deu certo. Se for muito errado o que aconteceu, eu já vou ter ficado sabendo, né? Porque a pessoa vai falar na hora. Saulo, deu problema aqui.
né? Mas se for uma coisa mais leve, que precisa de correção, ela vai me falar na segunda. Então, vai falar da semana passada, o que aconteceu, o que cumpriu o prazo, o que não cumpriu, não de projeto. O projeto tem que cumprir prazo, não tem opção. Mas, Saulo, a gente está um pouquinho atrasado na subentrega disso aqui, né? Se ficar assim, o projeto vai atrasar, então a gente já ajusta. Ela vai me falando, semana passada aconteceu isso, semana que vem acontece isso aqui. E aí eu já faço minhas considerações, vamos fazer assim, vamos mudar isso. E a gente fala muito do cliente também. É uma hora do que não está sobre o meu controle, não sou eu que estou fazendo, a pessoa pedir minha opinião. Cliente tal, isso, está acontecendo isso, o que é que a gente faz? Se fosse você, o que é que você faria? E aí eu falo o que eu faria, ela já leva para ajustar. Então, por setor, 1 hora. Então, de manhã a gente faz tudo. Sim. Durante a manhã a gente faz com todos os departamentos. Tem um de marketing também. Que a gente também já vê a nossa comunicação nesse momento. Eu fiz essa pergunta porque os gestores, geralmente, eles acabam, às vezes, entrando nessa pegada de ter muita reunião. Reunião aqui com equipe, reunião de venda, reunião com parceiros. Mas você é um cara que também gosta muito de estar imerso nesse processo produtivo. Isso. E é muito importante, nessa parte de design, que quando você entra no workflow ali, você não seja interrompido. Como é que você se policia isso em relação à sua agenda? Algumas vezes você trava a sua agenda. Não, eu vou travar aqui 3 horas hoje à tarde. Ninguém fale comigo aqui. 3 horas eu vou parar, que eu vou produzir algo. Não marquem reunião para mim, por favor. Esse período eu vou travar. Legal. Do ano passado para cá eu desenvolvi Não foi eu que desenvolvi, né? Eu passei a usar a blocagem de tempos. Tá? Eu tinha esse problema. Muitas reuniões com a equipe. Quando era na equipe era com o cliente. Aí era reunião comercial. Depois já era reunião de acompanhamento de projeto. E todo dia tinha 5 reuniões. Tinha dia de eu entrar de 8 da manhã, parar para almoçar e sair de 6 da noite, só parando entre uma reunião e outra para ir no banheiro. Então, assim, era reunião, 6, 7, 8, às vezes 7 reuniões num dia. Ou com cliente ou com funcionário. E aí eu decidi, né, até pela minha saúde mental também e pela minha saúde criativa, porque, como você falou, no âmbito criativo a gente precisa desse flow, dessa imersão. E não é saudável eu estar aqui, estou pensando no podcast, aí sair daqui, fui para uma reunião comercial, aí sair daqui, tipo, não vai sobrar de tempo. hora em hora eu estou mudando o foco da minha atenção, da minha criatividade. E aí, o que é que a gente fez? A gente fez 2 grandes mudanças para esse ano. A primeira foi a minha agenda. Eu falei para a equipe, eu criei uma agenda virtual, a gente usa muito, e eu botei lá, cada bloco, o que vai acontecer em cada dia. Então, segunda de manhã, segunda de tarde, terça por turno. Nesse bloco aqui pode ser marcado esse tipo de evento. Então, terças e quintas, reuniões em geral. Seja de orçamento, seja de acompanhamento de cliente, seja com a equipe. Terças e quintas. Segunda de manhã, alinhamento. É reunião, mas eu boto numa prateleira diferente. Segunda à tarde, eu estou falando na minha agenda porque eu acho que fica mais fácil eu explicar. Segunda à tarde, quarta e sexta de manhã, ninguém fale comigo. É o que você falou. Quarta completo. Quarta completa. E aí eu uso para quê? Eu não passo o dia criando, porque criar, a gente... Beber referências, estudar. Isso, eu vou estudar, eu vou imergir na realidade daquilo ali e vou, em alguns momentos, parar, criar, voltar, ler. Então, para mim, é o dia mais gostoso da minha semana, é a quarta-feira. Fico em casa, home office, vou ler, vou estudar, vou pesquisar, sento para desenhar, volto pro computador, tudo voltado, nem parece trabalho, né? Mas é. E eu me culpava no começo. Nem parece que eu estou trabalhando, né? Porque eu não estou no escritório, porque o pessoal não está vendo que eu estou trabalhando. Mas talvez seja o momento mais importante da minha semana para o sucesso dos projetos. Então, a minha semana ela se divide assim. E na sexta à tarde e quinta, no final do dia, a gente apresenta projetos. Não, mas a data limite era segunda. Não, já está previsto na proposta que todos os projetos serão apresentados. Acontece de adaptações? Acontece, imprevisto, tá? Algum cliente que não pode de jeito nenhum na quinta e na sexta ter a apresentação e a gente migrar para um outro dia, quarta no fim do dia, porque eu passo o dia criando, aí pego ali 5 horas da tarde e vou apresentar. Pronto, eu não quebrei meu dia todo em vários pedaços.
Então, a agenda da semana ela se divide assim. E uma outra coisa que a gente começou agora a fazer, estamos começando a perceber os frutos, mas eu estou bem animado, é usar a metodologia Sprint, que eu não sei se vocês conhecem, Sim. do Google. Pronto, já vi que todo mundo aqui conhece. E eu estou bem animado, porque até então a gente tinha vários designers e cada designer ficava com um projeto, e às vezes mais de um. Então, às vezes ele estava ali na semana de criação, e ele tinha que interromper o momento de flow dele, de criação, para fazer uma reunião com o cliente de um outro projeto. Então, imagina a nossa cabeça. Fala com o cliente de manhã sobre roupa, aí um outro à tarde sobre gasolina, e está criando no background ali, pesquisando sobre contabilidade. Tem uma quebra aí que não é legal. Tá? Eu aprendi muito com um livro chamado Trabalho Focado. Fica já a dica aí. Tem uma lista de livros, depois se o pessoal quiser indicação, tem no meu link da bio. Eu conheço tem todas as listas lá. Acho que pela tradução é a mesma, né? O Deep Work, em inglês. Deep Work, do Cal Newport. É um dos meus autores favoritos. Trabalho 10 horas por semana também. Também é muito bom, já li. Então, a gente está entrando nessa metodologia Sprint, o que eu acho que vai reforçar mais ainda essa ideia de, beleza, se o designer daquele projeto tiver reunião essa semana, tudo bem, porque vai ser reunião do projeto. Não vai ser uma outra reunião que tira o foco dele daquele projeto. Então, a gente fez essas adaptações. Para mim, a minha agenda foi muito bom. Para eles também, porque eles têm mais previsibilidade de saber quando pode falar comigo, de que não vai estar incomodando. Então, foi muito, muito proveitoso essa mudança. Essa daí já está validada. Essa de blocar a semana em... Hoje o foco é isso. Então, eu já saio de casa essa semana. Hoje o foco é reunião. Então, eu já saio com minha garrafinha d'água, que eu sei que eu vou falar muito. Eu já saio com anotações do que eu vou falar em cada reunião. Eu já saio com previsibilidade. Eu não tenho uma coisa aleatória acontecendo todos os dias, uma surpresa. Perfeito. A gente tava até discutindo isso na sexta-feira. Tô perguntando já. Foi bom. Olha aí. Depois vocês botarem em prática, vocês me dizem. Foi bom que trouxe um insight bem interessante. Acho que não vai ser da mesma forma, mas já clareou como é interessante ser feito. Legal. Essa transição. Mas aí, por exemplo, reunião de venda terça e quinta, você bota, né? De orçamento. O cliente não pode naquela terça, vai pra quinta. Não posso na quinta. Você realoca ou não? Só a próxima terça. Ele falou, ele às vezes bota tipo quarta, final do dia. Isso. Eu faço isso mais com a apresentação de projetos. Pode acontecer. Se eu vi que é um cliente muito potencial e que realmente ele tentou e não teve agenda, eu posso fazer ele botar numa quarta no final do dia. Eu tenho esses últimos horários como horários mais adaptativos. Porque não atrapalha o decorrer do dia como um todo. Entrada de entrada ou saída, né? Isso, exato. Eu prefiro até o de saída. Sim. Tá? Mas... Que de entrada é foda, porque... você já começou com outra cabeça. E quebra o fluxo de criação posterior. Isso, principalmente a quarta. A quarta, pra mim, ela é mais sagrada ali. Sim. E o que acontece é, como tenho muitas reuniões online também hoje de orçamento, porque tem clientes de fora, alguns até preferem à noite. Então, quando não dá de jeito nenhum, eu ainda coloco, não estou dizendo que isso é certo, que é errado, cada um... Né? Tem gente que... Eu, por exemplo, a gente pode depois entrar nesse assunto, não acredito muito no equilíbrio. Não nessa minha fase da vida. Talvez mais uns aninhos para frente eu passe a acreditar mais nisso. E aí, às vezes eu boto ali sábado de manhã, que é livre, um dia à noite que eu possa, se for demandado por ele. Tá? Mas normalmente pula da terça para quinta, da quinta para terça e vai jogando para frente. Enquanto ele puder, a gente vai fazendo assim. Tudo vai depender mais do perfil realmente que o cliente Isso. Tá. Médico normalmente pede à noite. Isso daí é à noite, né? A gente já teve reunião de 11 horas da noite. Isso. Começando às 11 horas da noite. Terminou, pô. Foi? Começou às 9 e terminou às 11. Não duvido não. Eu já fiz reunião 8h30, por aí, 9 horas. E aí rende, a reunião é boa e... Não, e o pior que eram 2, né? Então você casar de 2 médicos já é mais difícil. Então tinha que ser assim, 9 da noite numa terça-feira. Porque tem que conciliar a agenda dos dois. Eu já fiz projeto 5 médicos de uma vez. BH. Pra juntar todo mundo era dureza. Mas a gente acabou um pouco fugindo, mas ainda assim, né, tava dentro do tema. Mas você, como é apaixonado pelas suas entregas, pelo que realmente você faz, eu acredito que acontece sim de você idealizar tudo aquilo e o cliente não aplicar e implementar de fato tudo aquilo que você construiu. Legal. Mas também tem os que aplicam e viram, às vezes, cases de sucesso. Então, eu queria que se você pudesse compartilhar algumas histórias, às vezes sem citar nomes também, ou se quiser citar, de casos que realmente foi uma reestruturação muito grande, ele aplicou e realmente deu muito certo. E o porquê deu certo.
Massa. Posso trazer alguns sim. Os que deu certo, eu posso talvez citar o nome, né? Porque foi... Por a gente não tem problema não, pode citar. Como é? Por a gente não tem problema Não, pode não é citar. por vocês não. Porque talvez quem não deu certo não queira que seja Justo. revelado, Justo, né? justo. Que não conseguiu ter Achei resultado. que era o que deu. O que deu certo eu Sim, consigo sim, falar. sim. Então, existem realmente as duas realidades. Tá? E eu me frustro muito quando a realidade é que, pô, a gente fez tudo. Você sabe que tem potencial, Tem mas potencial. a pessoa não aplicou e não... Não tô incentando a gente da culpa. Ai, então você tá dizendo que tudo que vocês fazem vai dar certo? Sim. E a culpa é só do cara que não aplicou bem? Não é isso. Pode ser que tem casos que o cara aplicou, tentou e não deu certo mesmo assim. Não era para dar certo também. Ou a gente fez alguma coisa que não foi o melhor cenário possível. Pode acontecer. Mas, botando as duas realidades que você trouxe. Primeiro, a negativa. Existem casos que a gente faz... A marca, falar palavrão aqui, a marca mais foda que a gente fez nos últimos meses inteiros. Então vem, essa sapinho. marca e tal. Pé no chão. Essa marca aqui é para ganhar prêmio e tal. O cara vai ter muito sucesso. Aí você vê, mesmo tendo as instruções, porque a gente manda lá a forma de usar, manual, MIV, brand book. Pô, o cara chega e usa. Brand book é o manual da marca, né? A gente tem o manual de identidade visual, Sim. que é dizendo as regras de como usar a identidade visual. E o brand book é o manual da marca, dizendo quem é a marca, como ela fala, que a gente chama de guia estratégico. Tom de voz. A gente chama de guia estratégico lá dentro do estúdio. Massa. Tá? Mas tem a parte um pouco visual, dizendo como ela se comporta. Isso aí acaba entrando um pouquinho, mas fica mais pro MIV. Mas tem gente que bota ainda no brand book. E tem a parte filosófica, de quem é a marca, do que ela acredita, como ela se comunica, tom de voz, como você falou, arquétipos e tal, a gente também bota. E mesmo assim, e tem até planos de ação às vezes, tipo, fazer conteúdo tal, não assim, conteúdo já feito, não, mas fazer tal tipo de conteúdo, fazer tal tipo de mídia offline, estar em tais eventos que são importantes para a sua marca, porque é um ponto de contato dela. E a pessoa realmente não faz. Então esse aí é decepcionante. Até porque eu sempre falo para os meus clientes. Por um tempo, me encare como um sócio. Porque eu só quero o sucesso da marca. Saulo, por quê? Porque você é altruísta? Não. Pelo contrário. Porque se a marca que eu estou fazendo para você tiver sucesso, inevitavelmente vão perguntar onde você fez aquilo. E você vai falar de mim. E Então você não tem quer nada só altruísta. vender o serviço, você quer realmente fazer o negócio dar certo. Isso, mas não por uma filosofia altruísta. Sim. Tá? Eu gosto muito de um livro de Ayn Rand, eu gosto muito dessa autora, não sei se vocês conhecem, é uma russa. Ela escreveu A Revolta de Atlas, que é um dos meus livros favoritos. Mas ela escreveu um livro também pouco falado, que é A Virtude do Egoísmo. E ela fala que a essência do homem é o egoísmo. Não no sentido que as pessoas falam do egoísmo como uma coisa ruim, mas o egoísmo como a coisa que faz o homem sobreviver. Então coloca uma pessoa privada de alimentos, de água, de tudo que é necessário para sobreviver e bota ela num lugar que só tem um recurso e ela tem que competir com alguém. Provavelmente ela vai matar a outra. Né? Então a gente, por essência, não é altruísta. Óbvio, depois que a gente tem todas as nossas necessidades básicas atendidas, a gente pode se tornar altruísta. Mas o egoísmo em si, no dicionário, ele não é uma coisa ruim. Ele fala da pessoa que faz e usa dos meios para sobreviver. Né? Então, por fim, acaba sendo muito positivo para quem recebe, mas não é uma medida 100% altruísta. Eu quero o bem do seu negócio. Não. Eu quero o sucesso do seu negócio porque eu também quero o bem do meu negócio. E o bem do meu negócio é o seu negócio dar certo. Então, em hipótese alguma, eu vou fazer um negócio para você que não dê certo. Pelo menos não intencionalmente. Né? Eu sempre vou pensar no melhor possível. Porque o melhor possível para o seu negócio vai dar resultado para o meu também. E essa é a base do capitalismo. Eu vou comprar de quem vai me dar resultado. E isso vai dar resultado para ele também. Entendeu? Justo, sim, sim. E aí tem o outro lado. Os que a gente fez e que deu muito certo. Um deles é o Grupo Interjato. Não sei se vocês conhecem, Sim. é daqui. E a gente não fez só um projeto para eles. A gente fez 6 projetos para eles. Que era um grupo empresarial, onde a empresa mais conhecida é a Interjato, e que dava nome ao provedor de internet deles. Né? Que eles eram um provedor de internet, principalmente repartições públicas, tribunais,
Mas tem muitas outras iniciativas que era da Interjato que a gente não sabe. Tá? Câmeras, você vê no jornal, aparece lá, câmera Interjato, aquela câmera do trânsito. Né? Alguns outros projetos que talvez eu não possa citar agora, mas que estavam dentro do grupo. E aí a gente começou, fez um, aí eles gostaram muito, pô, vamos fazer o da outra empresa. Aí fez o da segunda. Aí eles, Saulo, ó, é o seguinte, o grupo é esse, a gente não tem um nome para o grupo, você já fez aqui de 2, tem outras 3 empresas que a gente quer fazer também, mas a gente está em dúvida, como é que a gente pode chamar esse grupo? Como é que a gente faz essas 5 coisas se comunicarem? Como é que a gente faz essa interação entre as marcas? Então, no fim, a gente acabou fazendo um projeto do grupo completo, entendendo como as marcas convivem uma com a outra e quem é a mãe. Né? Assim, eles estavam perdendo uma oportunidade muito grande, que era qual? A Interjato era o nome de uma das empresas. As outras empresas, elas tinham um nome independente e não necessariamente as pessoas sabiam não tinha nenhuma que era da ligação com o Interjato. Porque era Interjato provedor e as outras empresas. E aí a gente foi e teve a coragem, eu digo que foi muita ousadia da nossa parte, até porque a Interjato é uma empresa gigantesca, 150 funcionários, faturamento gigante, muito, muito admirável o que a Interjato fez aqui no estado. Eles são muito grandes. A gente não tem noção do tamanho da Interjato. Depois que eu entrei lá, foi que eu vi. É nosso, a nível nacional. A gente acha que é só o Lava Jato ali, né? Da Afonso. O nome Jato, e eles tinham esse problema. Eles, Saulo, Jato, ó, esse problema vocês já enfrentaram, vocês já superaram, então vamos deixar isso, né, para lá, porque muita gente do setor já sabe, Interjato, o que se trata. Então o nome Jato, eles trouxeram essa peculiaridade, né? Pô, às vezes, mas já deu certo, né? Muita gente já conhece, principalmente quando você entra no cenário deles. Eles não estão vendendo para o B2B. Quando você entra no cenário deles, as pessoas sabem, reconhecem já. Mas vocês estão perdendo uma oportunidade. Qual é essa oportunidade? É você agregar credibilidade para as outras empresas com o nome Interjato. Então a sugestão do seu estúdio foi: vamos pegar uma empresa com mais de 30 anos, que está dando certo, está faturando e chama Interjato, vamos tirar o nome dela, vamos passar esse nome para Grupo Interjato. E para essa empresa... E essa empresa a gente vai dar um novo nome. Porque eles queriam um rebranding para Interjato. Porque está na nova fase, está com outras coisas, modernizando. Então vamos modernizar de vez? Vamos mudar o nome, vamos mudar a identidade, vamos mudar... Vamos. E aí foi o que a gente fez. Então se você entra hoje lá na Interjato, tem Grupo Interjato, e aí tem 5 marcas abaixo deles. E cada marca tem uma forma de se comunicar levando o nome, Grupo Interjato. E aí é muito legal ver quando dá certo. Porque você anda na rua, você vê a marca hoje. Tipo, eu vejo o pessoal de uniforme, vejo crachá, aí eu vejo propaganda. Você vê que se aplica muito bem. Então você vê que tudo que a gente falou, e às vezes quando eles têm dúvidas, eles, ei, Saulo, aplicação da marca. Eles têm um time de marketing que ajuda muito. Né? E aí, uma coisa que um cliente, quando quer aplicar certo, ele vem atrás. Então, quando terminava o projeto, ele, tá, mas todo esse material aquele... Não, a sua equipe de marketing consegue desenvolver tranquilo. A gente mandou o material base. Né? Você tem todos os arquivos para fazer isso. Ele, não, a gente quer que você faça. A gente cobrava um adicional para poder fazer uns materiais que não estavam inclusos. Né? E salvar esse arquivo para ele já mandar fazer. Porque ele não queria que divergisse do que foi pensado. E aí o resultado é que a marca começa a funcionar muito bem. Então, os nomes das empresas eu posso falar... Mesotec, Zauri, não sei se eu vou lembrar todas, Afari, Grupo Interjato e Evos Internet. Então, se você digitar hoje aí, você vai ver que eles usam muito bem. Nossa. E outro case muito legal foi o da Arroxo. Arroxo. Eu quis trazer esses 2 cases, porque um é de uma empresa, Saulo, mas você está falando isso porque o cara já tem muito dinheiro, uma empresa muito grande, investe muito bem. Realidade, isso facilita muita coisa. Você tem capital para investir. Justo. Né? Você sabe o que você tem que fazer e você tem dinheiro para fazer. Isso ajuda muito. Não é um demérito. Não é um demérito. Mas ajuda. Eu brinco que se eu ganhasse na loteria, eu acho que eu nunca iria trabalhar tanto. Porque tem tanta coisa que eu quero fazer e eu não tenho capital para fazer ainda, que eu ganhando na loteria eu teria muito trabalho pela frente. Mas o outro case é interessante. Por quê? Mãe e filha. A mãe fazia bolsas de crochê e vendia bem. Né? Assim, para ela gostava, já achava bom. E a filha começou a dar pitaco, né? Pitaco positivo, uma coisa boa, de modelos de bolsa, e fazia e dava certo. Então ela começou a ter uma mentalidade de quais bolsas a gente tem que fazer. E a mãe sabia fazer muito bem, qualidade. Então eles se juntaram
E aí a filha fez, pronto, então agora que a gente vai levar a sério o negócio, né, transformar em um business, a gente precisa de uma coisa mais profissional. Porque tinha uma pegada um pouco Familiar. artesanal. Artesanal, justo. Né? Chamava Talking Fields, se eu não estiver errado. Talking Fields. E o produto estava muito interessante. E aí ela procurou a gente fechou o negócio, fizemos um projeto de branding e nomeação, né? Dentro do projeto de branding tinha nomeação. E ela falou para mim, Saulo, eu quero um negócio que seja feminino, né? Que seja forte, que passe a personalidade nordestina, que a gente não abra mão dessa essência. E ok, tudo começando pelo nome. E aí a gente fez a primeira rodada de nomeação, nada, não gostaram de nenhuma. Fiz, beleza. Eu continuei pesquisando, a gente faz até 2 rodadas. Teve uma hora que pô, esse nome aqui. Eu não esperei fazer uma outra rodada de nomeação. Eu simplesmente liguei pra ela e fiz. Encontrei o nome. Encontrei o nome. Ela, como assim? Abra aí, você pode entrar na chamada de vídeo? Posso. Aí eu preparei um slide rapidinho, tipo, com nome e explicação. Normalmente meu slide de nome é tipo, tem 5, 6 páginas para um nome. Eu botei 2 slides, nome e uma explicação. Fiz, a sua empresa vai chamar Arroxo. Não é um nome que termina com A, que seria o feminino, mas Arroxo começa com A. Ele é forte, ele é nordestino, porque é uma pessoa boa que faz acontecer, é arrochada. E os nós do crochê que vocês fazem são arrochados. São firmes, são bem feitos. Então vocês arrocham ali na hora de produzir. E a cliente simplesmente começou a chorar. Então, ela falou, Saulo, eu quero criar a grife do crochê. Então ela saiu de um negócio caseiro, de um negócio à mão, manual, né? Eu falei artesanal. E ela foi para que cobrava ali em média de 120, 150 reais por uma bolsa, para um negócio com estilo mais de grife, com posicionamento de grife e com ticket acima de 600 reais por bolsa. E detalhe, não vendeu menos por causa disso. Ah, Saulo, vendeu 600, mas caiu. Não. Manteve o mesmo... Mérito de quem? Dela. De executar o que a gente pensou e ir além. Porque a gente falou muito da importância da fotografia, por exemplo. Que não adiantava ela botar foto das bolsas no Instagram ou no catálogo. Tem que ser humanizada. Não só humanizado, acho que o humanizado ele tá muito hypado, né? Eu não diria nem humanizado. Tem que ser com personalidade. Então eu não quero ver uma foto de uma bolsa. Eu tô falando de bolsa, né? Não, nem compro, mas as mulheres elas não querem ver a foto só de uma bolsa. Elas querem ver uma foto de quem está usando a bolsa. Como está usando, qual o lugar, o que essa marca comunica. A composição. A pessoa não vai deixar de pagar 150 reais para 600 reais numa bolsa que tem como matéria-prima a mesma. Mas ela vai deixar de pagar 150 reais na bolsa de Talking Fields que postava um catálogo, que a comunicação era basicamente catalogal, para pagar uma marca que representa alguma coisa. Um lifestyle, né? Lifestyle. Não, o lifestyle seria de uma pessoa, né? O lifestyle da marca, sim, por exemplo. Se você entra hoje no Instagram da Arroxo, vai ter foto no meio do mato com uma modelo segurando um bode, eu acho, e uma bolsa assim, tipo... Que negócio diferente. Por quê? Porque as bolsas são muito diferentes também. Então ela traz essa comunicação para outros elementos. Às vezes a foto, o que menos aparece é a bolsa. Mas está passando uma mensagem, está passando uma essência. Tá? Um case que a gente comunica muito isso é com o estúdio. A gente fala sempre de fazer as coisas diferentes. A gente tem até um slogan, fazer diferente para fazer diferença. Se eu continuar fazendo a mesma coisa no meu mercado, eu não vou fazer diferença para ninguém. E aí, as pessoas esperam coisas diferentes da gente. Então, até na hora que a gente vai fazer um convite para um evento, por exemplo, foi o evento da gente ano passado, que foi a convenção anual. Já estão convidados vocês esse ano, sempre no final do ano. Aí tá certo. Eu vou mandar o convite, porque o legal é o convite. Por exemplo, ano passado, o tema do evento, o CABS é o nome do evento, que chama Convenção Anual de Branding Sem o Estúdio. Tá? CABS. Top. E o tema do CABS 2023 foi a coragem de não agradar. Que a gente queria que as pessoas tivessem coragem de se posicionar, mesmo que algumas pessoas não fossem gostar. Porque posicionar é isso.
Isso. Eu vou falar o jeito que eu sou, o que eu quero. Ah, não vai gostar? Ótimo. Melhor, que eu já descubro que você não tá nem aí para mim, eu vou focar em quem tá. E a gente queria que as pessoas tivessem essa coragem. E a gente começou a pensar o evento a partir daí. Então, o convite do evento foi um remédio, tarja preta. Eu vi. A garrafinha, o pessoal postou muito. A gente mandou 300 convites para a lista de contatos que a gente tinha, para possíveis clientes também, imprensa. E aí, era uma garrafinha daquela tipo de remédio controlado. O rótulo era pílulas de coragem. Pílulas de coragem para não agradar, alguma coisa assim, eu não vou lembrar perfeitamente. Aí tinha lá a data do evento e um QR Code para você se inscrever. E dentro tinha uns tic-tacs, né? Aí dentro, quando você abria, tinha um tic-tac, não vinha vazio. Então, eu mandei 300 convites. A gente fez um evento que compareceram 180 pessoas. Tá? A inscrição era uma cesta básica. Praticamente gratuito, Foi um investimento né? aí de tic-tac, né? Eu liguei pro distribuidor, comprei um monte de tic-tac. Ainda tem umas garrafinhas. Vez ou outra ainda nem compro mais tic-tac. Ainda tem. Porque eu comprei a mais. Né? Eu não sabia o quanto eu ia encher. Tem tic-tac lá em casa desse estoque ainda. E aí, mesmo as pessoas que não foram pro evento, já funcionou. Porque ela já olhou e fez: pô, que estúdio criativo, que lugar interessante. Olha o convite que eles pensaram. Um ano antes, o CABES 22, a gente falou sobre você saber quem você é para você poder comunicar. Para você ter coragem de se posicionar, primeiro você tem que saber quem você é. E aí o convite foi o quê? Um espelho. Sabe aqueles espelhos que aparecem em filme? Eu chamo de espelho de cadeia. Aquele laranjinha, Sim, a moldura de laranja. Sim. A gente comprou um daquele, pintou a moldura na cor que a gente ia lançar, porque até então o estúdio era preto e branco. E a gente ia botar uma cor no estúdio. Porque era necessário para a comunicação da gente ter mais destaque. E a gente colocou até hoje eu não consigo definir essa cor. Um designer falar isso é difícil, né? Mas a cor do post-it, que é meio verde, meio amarelo, aquele neon, ele é mais para verde, tá? Essa cor a gente introduziu por usar muito esse post-it. E aí fazia sentido dentro da nossa história. E porque ele chama atenção, ele é aceso, né? Ele tem vida, tem energia. Então, a gente pintou a moldura do espelho com essa cor, adesivou uma interrogação em cima do espelho, e quando você virava o espelho, tinha um convite para o evento. Então, cada ano é um desafio pensar uma coisa fora da caixa para ser o convite do CABES. E tudo que a gente vai fazer tem que ser diferente. A imersão que eu estava falando para vocês antes, que é a imersão notável, ela não podia ser típica, ela não podia ser num lugar qualquer, ela não podia ser num formato qualquer. Porque as pessoas já esperam do seu estúdio e se relacionam com o seu estúdio porque esperam algo diferente. Então é isso que as marcas conseguem fazer para que as pessoas certas comecem a se interessar por elas e aí vão fazer questão de pagar porque é com elas. O porquê do negócio e não a parte técnica da entrega. Porque a parte técnica da entrega a gente é bom, mas tem muita gente boa no mercado. Isso. Gera diferencial. E pra... A gente tá chegando já aqui no final, o papo tá muito massa, mas eu queria saber... Deixa eu fazer primeiro. Vai fazer? O que uma marca notável, se a gente puder resumir de uma forma bem... Ou não. Você não gosta muito de resumir. Não gosto de resumir. E eu acho isso bom. O que uma marca notável deveria se atentar para se tornar... Uma marca que quer se tornar tornável deveria se atentar como alguns pilares para seguir as principais coisas que ela deveria fazer. Isso. Quer fazer a sua pergunta também? Não conecta, não? Conecta, não. Tá. Vamos lá. Eu falo isso em um dia inteiro de imersão. Eu vou tentar falar em 15 segundos aqui, 10 segundos. Primeiro, eu estava falando, ela tem que saber quem ela é. E aí tem outro livro muito bom, que é o Começa pelo Porquê, do Simon Sinek, que muita gente já leu. Então ela tem que saber quem ela é e por que ela faz aquilo. Eu acho que o propósito ele foi banalizado nos últimos anos, mas ele é importante. Tá? Ele é importante. Os dois negócios que eu tinha me davam dinheiro. A distribuidora e o seu estúdio. Os dois iam muito bem. Por que eu fui para o seu estúdio? Porque eu estava alinhado mais com o meu propósito, com o meu porquê. Eu via mais sinergia naquilo do que no outro. Os dois me davam dinheiro, os dois eram legais, os dois eu gostava. Eu adoro o ramo automotivo, sou apaixonado por carro. Mas não era o que eu queria fazer, não era o que eu via que eu deveria fazer para ajudar os outros. Então a primeira coisa é ter clareza de quem você é e o porquê você faz. Por que isso é importante, Saulo? Porque a partir daí você vai poder ir para o segundo momento.
que é ter coragem de ser você e fazer as coisas coerentes a isso. Porque a gente está no universo onde o empresário quer fazer as coisas porque dá certo. E não porque é coerente com o que ele acredita. Então a gente está no mundo da trend, que o pessoal quer seguir a tendência, lançar um produto porque todo mundo está lançando, fazer o que todo mundo está fazendo. Só que isso não vai gerar diferencial. Se todo mundo está fazendo, passou. Vira comodo. Já foi. Se você não estava no comecinho ali fazendo, já foi. Então, saber quem é, fazer as coisas com coerência. Isso vai requerer coragem. Porque às vezes você vai ter que fazer uma coisa que é contraintuitiva naquele momento, mas que ao longo do tempo vai somar para você. Então não adianta você ir dar o desconto que todo mundo está dando, porque você não sabe que seu produto é bom e você vai dar o desconto, isso vai falar contra você. Isso vai ser atrelado à sua marca. Vai dizer que você compete por preço. E não pela qualidade que você está buscando, se for o caso. Não, mas minha competição é por preço. Então faça sempre por preço. Seja coerente. Eu deixei de lançar vários produtos, eu não sou uma agência de marketing hoje por coerência. Porque eu não acredito que o que os meus clientes precisavam naquele momento era aquilo. Era aquela entrega. Isso. Então a gente criou um outro produto que resolve uma dor, que resolve a mesma dor, não do mesmo jeito. Vai requerer outras habilidades do cliente também, outro investimento. Até mais barato às vezes. Sim. Mas não é uma agência. Então a gente fez diferente ao lançar esse serviço. Da mesma forma, quando eu vi que serviços não eram coerentes com o que a gente fazia, eu cortei. Porque estava fazendo a gente gastar tempo. Saulo, mas está dando dinheiro. Legal. É importante. A gente não vai deixar de pagar um boleto amanhã. Tem que ir equilibrando essas coisas. Mas se você faz muito isso repetidamente, você vai começar a criar uma marca que não é o que você quer. Então, se a Lacoste começa a vender roupa mais barata, ela vai atrelar isso à marca dela. Tá? E por último, ela tem que, talvez seja a mesma coisa, ter personalidade. Tá? Ela tem que ser ela mesma, que é a coragem. Então, coerência com ela mesma e repetição. Talvez o terceiro aí, porque personalidade acabou ficando no mesmo cesto aqui, ficou bem parecido com o segundo. Mas repetição. Então, clareza, tá? Coerência, repetição. Repetir. Ah, Saulo, mas eu já estou enjoado disso aqui. Você está enjoado porque você está olhando como se você fosse o consumidor de você mesmo todos os dias. Mas você não é. As marcas que você consome, você vê todo dia? Não necessariamente. Você não vê propaganda dela da Apple todos os dias. Você consome a Apple todos os dias. Mas você não vê propaganda dela todos os dias. Quando você viu uma coisa da Apple, você quer saber que é da Apple. Se ela parar de repetir da mesma forma, ela vai deixar de ser percebida imediatamente. Você vai levar um tempo para saber que é. Então, clareza, coerência, repetição. Respondi? Sim. Tem muito mais para falar, mas vou ficar nesses três aí. E a empresa vai se tornar uma marca notável e vai começar a viver no Arthur. Vai estar vivendo no Arthur. Exatamente. Que é aquele lugar que tem poucas pessoas para competir com ele. Isso. Ele para de olhar para a concorrência. Eu não preciso me preocupar tanto, porque não me preocupar tanto, você precisa continuar se preocupando, mas não preciso me preocupar com o concorrente. Minha preocupação vai ter espaço para ser dedicada 100% ao cliente. Porque eu não estou mais preocupado se meu concorrente está vendendo mais barato. Isso. Não, eu estou vendendo uma coisa que o concorrente pode até ter parecido, mas não é comigo, não é do meu jeito. Entendeu? Perfeito. Vamos para a sua agora. E a minha pergunta aqui para finalizar, a gente falou sobre os eventos, sobre a CAB, sobre a imersão notável. Hoje eu vi que você está de sapato aqui, muito bonito por sinal, né? Obrigado. Mas por que você palestra descalço? Vamos lá. Isso veio da Vox. Veio da Vox. Né? Não que eles sugeriram, mas eu sempre fui essa pessoa extrovertida, né? Difícil eu sentir vergonha, tá? Então isso para mim não foi uma coisa que eu fui trabalhar na Vox, né? Eu fui aprimorar, eu queria realmente falar profissionalmente. E então, em um dos momentos lá, se eu não me engano, era uma aula sobre punch, sobre entrada, alguma coisa que chamasse e prendesse a atenção das pessoas no começo da apresentação. E eu fiquei meio que por último, então já tinha visto um monte de gente fazer algumas coisas legais, mas sempre com a fala. Então, as pessoas chegavam, falavam uma frase, né, ou ficavam em silêncio um pouco mais prolongado, faziam alguma coisa para chamar a atenção no começo. Pô, o que é que eu posso fazer que é diferente? Olha aí de novo. Tá até, quando eu me virar aqui, você vai ver na camisa, tem um nome diferente na minha camisa, aqui atrás.
Porque eu sempre pensei, tipo, beleza, já existe isso, mas como eu posso fazer diferente? Se sou eu fazendo, como é que as pessoas vão saber que sou eu fazendo? O que é que eu posso fazer diferente nesse caso? Então, quando eu tava indo, pô, eu sempre... Hoje eu tô com um sapato de cadastro, que até dificulta a minha vida nesses eventos. Até no futuro, se eu deixei ele meio desamarrado, para quando chegar lá em cima eu poder tirar, que eu fui com esse. Mas eu uso muito aquele slip-on, que é facinho de tirar. Então, fui subir no palco na hora da aula, eu tirei o sapato e subi. Aí todo mundo, que massa, não sei o quê. Pô, legal. E tem a ver comigo, assim, tipo... Eu gosto de ficar descalço. Eu gosto de quando tá criando eu estar muito confortável. Então, na quarta-feira eu estar em casa é muito conveniente. Porque eu posso estar de shorts, né? Posso ficar como eu quiser. Não entendam mal isso, né? Pode pegar o pessoal assim, né? Vai criar como ficando em casa sozinho. Mas eu fiz, pô, isso é legal. Eu gostei, eu me senti à vontade. E até quebra o gelo. Estou percebendo que está muito sério que a plateia. Eu faço, pessoal aqui da primeira fila, por favor, tem pregadores ali, quiser tampar o nariz, né? Quando eu tiro o sapato, eu brinco com isso, porque já quebra o gelo também. Então, surgiu numa atividade, eu achei interessante, testei em outro canto, e sempre que eu ia dar uma palestra maior, o povo dizia, tu vai ter coragem de tirar o sapato? Aí, pô, oportunidade de eu mostrar que eu não estou nem aí. E acaba vinculando com o que eu prego. Coragem de não agradar. Pô, quem não gostar, beleza. Mas a gente é assim. Então a gente vai continuar fazendo, eu vou repetir. É tanto que uma vez eu fui dar uma palestra para 200 pessoas e eu esqueci, sinceramente. Eu cheguei meio que, não estava atrasado, mas eu já cheguei para a minha palestra. Então eu cheguei e meio que eu já subi para o palco, era para 200 pessoas. A adrenalina estava alta. Eu passei, cheguei, já fui pro conteúdo, terminou, desci. Aí a gente começou a postar as fotos, né? A social media da gente, Natália, que ela me acompanha para todo canto que eu vou. Não veio hoje porque é sábado, mas durante a semana, para onde eu tô, ela tá junto. Foi, tirou foto, postou. A maioria dos comentários. Por que tá de sapato? O que é que aconteceu? Por que tá de sapato? A unha tá encravada? Não sei o quê. E, tipo, um monte de... Tipo, nenhuma pergunta era conteúdo. Nenhuma pergunta era... Porque as pessoas já esperam isso de mim. Porque eu repito muito isso. E aí eu comecei a usar o pezinho, então eu vou tendo coerência, eu vou tendo conformismo em tudo que eu vou fazer. Então, vou usar um emoji. É o emoji do pezinho. Por quê? Porque eu fico com o pé descalço. Então, as pessoas já esperam isso. Na hora que eu quebrei... Isso é uma estratégia também. Eu poderia ter usado isso intencionalmente, não foi o caso. De quebrar a constância. Até as pessoas perceberam. Se as pessoas vão me falar, né? Isso. E às vezes você faz para chamar atenção. A pessoa faz, eu não consigo fazer isso. Quando eu posto, nem parece que mudou alguma coisa. Claro, você está sempre mudando. Se você está sempre mudando, quando você mudar de novo, todo mundo já vai esperar a mudança, porque a mudança... Vai ser o normal, não vai ser o normal. Não é aquele negócio, promoção todo mês não é promoção, é preço. Justo. Então, fazer uma coisa diferente todo mês não é identidade, não é a sua marca. É só uma coisa que você está fazendo diferente toda hora. Mas se você segue um roteiro, está sempre repetindo a mesma coisa, na hora que você quebra esse padrão, as pessoas vão notar. Aí você tem que voltar para o padrão. A não ser que é um novo padrão que você quer chocar e continuar nele. Aí beleza, você vai ter que ser fiel a esse por um longo tempo. Olha o perfil de comunicação da Nike. Ele não se altera quase nunca. Olha o perfil de comunicação da Apple. Ele não se altera quase nunca. Então, o sapato ele veio como uma atividade, tirar o sapato veio como uma atividade, mas ele evoluiu porque fez sentido para o que eu acreditava. E às vezes a gente descobre as coisas assim mesmo. Mas a gente tem que ter o olhar para perceber que aquilo faz sentido de ser mantido. Entendeu? Com certeza. Perfeito, perfeito. Então agora a gente tá chegando no momento do De Frente com a Avalanche. Solta aí a vinheta, meu. Eita! De Frente com a Avalanche, bate bola de perguntas e respostas. Vamos lá. Primeira delas, tem uma aguinha aqui para mim, só para eu conseguir responder rápido. A primeira delas, um empreendedor ou empreendedora que influenciou na sua jornada. Vou falar 2, pode? Pode. Meu avô e Steve Jobs. Um próximo e um distante. Uma marca ou uma empresa que você admira a forma que ela trabalha ou a construção que ela fez até chegar no resultado final. Surpreendendo 0 pessoas, a Apple. Um livro para você recomendar para a galera. Isso me quebrou. Não é difícil. Não precisa ser sobre empreendedorismo. Não? Pode ser um livro para a vida. A Revolta de Atlas.
da autora Ayn Rand que eu recomendei aqui. Tem lá na lista da minha bio esse e várias outras recomendações minhas de livro. Um livro, ou um filme, uma série, um documentário também pra você recomendar pra galera assistir esse final de semana no Netflix. Não sei se tem no Netflix, mas... No streaming, né? No streaming, da sua escolha. Into the Wild, em português, é Na Natureza Selvagem. É um dos meus filmes favoritos. Recomendaram recentemente também esse. Foi? Foi. Curioso, porque eu não conheço tanta gente que conheça o filme. É porque ele é um cara que viajou o mundo. Isso. E ele... Na verdade, viajou aos Estados Unidos. O convidado. Ah, O tá. convidado, ele viajou o mundo, aí Ele largou o trabalho para fazer ações sociais e viajar o mundo, e ele gosta justamente de fugir do padrão. Massa. Ele nunca foi para América do Norte, nunca foi para os Estados Unidos. Massa. Vai para lugares atípicos. Isso. Interessante. Vamos ver se ele vai no Ártico. Ele foi na Antártica. Ele foi na Antártica. Foi na Antártica. Esse filme é muito interessante. O cara passou em Harvard, ele fez, pronto, cumpri minha missão com os meus pais. Tá aqui, o seu diploma, pai, porque o pai queria. E aí ele pegou o dinheiro Ele juntou. que ele tinha da bolsa, ele doou. E simplesmente ele saiu sem nada, viajando do sul dos Estados Unidos para o Alasca. A pé. Caramba. E é uma história real. Mochilão. Mochilão. É massa. Pegando carona e se virando. Muito legal. Pra finalizar, um podcast que você gosta de escutar no dia a dia pra recomendar também pro pessoal. Massa. Não vou babar o ovo de vocês. Tá? Talvez o podcast que eu mais assista seja Os Sócios. Massa, é a nossa principal referência. Eu gosto muito, até pela diversidade de conteúdo, que eu gosto de ter esse leque aberto para até ampliar minha criatividade. Antes de vir para cá, inclusive, eu estava escutando. E eu gosto muito da forma que o Bruno Perini se comunica e o contraponto de Malu. Então, podcast Os Sócios. Você escutou o Conquiso? O Conquiso é muito bom. Escutei 2 vezes já. É muito bom. Muito bom. Né? Muito bom. Muito bom. Perfeito. Pois é isso, meu amigo. Agradecer esse momento aqui, né, com você. Deu para compartilhar bastante coisa. Acho que deu quase 2 horas aí de que eu falo pouco. podcast. E com certeza contribuiu bastante, né, para a audiência. Mas nesse momento final, a gente gosta de deixar, né, aberto para, se você quiser se comunicar diretamente com quem está nos escutando ou nos assistindo, falar diretamente para ele. Você pode olhar aí para sua câmera e deixar uma mensagem, né? Não vou perder essa oportunidade, né? Então, quem quiser continuar escutando a minha fala, né? Eu falei pouco hoje aqui. Então, quem quiser continuar me acompanhando, ver mais o que eu tenho para dizer, você vai me encontrar lá no @senhorstudio, que é o da empresa, e você vai me encontrar também, principalmente, que é onde eu falo mais, no @sauloflow. E lá eu tô trazendo vários conteúdos no feed, nos stories você me encontra todo dia. E é por lá que você vê as aulas gratuitas que eu dou, vez ou outra, quando dá na minha mente aqui alguma ideia de conteúdo interessante que eu posso fazer gratuitamente, é lá que você consegue acesso. E é lá também que tem o link da bio para os livros que eu recomendo. Tá? Então são esses 2 lugares que você vai me encontrar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E obrigado você que ficou até agora nos escutando, nos assistindo. Até a próxima semana com mais um novo episódio.